Olá pessoal, saudações a todos. Vamos dar uma atualizada aqui no canal com as informações sobre a questão do ouro. Tivemos aí nos últimos dias uma correção, né? O ouro saiu lá de um patamar acima dos $2.000, chegando já a 2,70, e aí teve uma correção agora de 16 mil pontos praticamente, né? Voltando na casa de 1.900. E muita gente, obviamente, assustou, né, e vieram me questionar já porque eu vinha colocando aqui no canal informações sobre a questão do ouro continuar subindo, né? E eu lembro a todos que acompanham aqui o meu trabalho, onde eu sempre busco me basear nos aspectos fundamentalistas, ou seja, as notícias relevantes ao mercado real das economias envolvidas nos pares que eu trabalho. E conforme eu mencionei no curso sobre a operação em ouro, aqui no Forex a gente tem o ouro contra o dólar. Então, todas as informações que afetam os Estados Unidos diretamente vão incutir aqui em movimentos mais bruscos na questão do ouro. Os Estados Unidos, há poucos dias atrás, soltaram uma série de medidas que visavam impulsionar aí a situação econômica atual nos Estados Unidos, que a gente sabe que é uma situação terrível. E também saiu na data de ontem a questão da vacina russa, o que deu um movimento de ânimo, digamos assim, em todos os mercados, especialmente porque os Estados Unidos têm aí uma realidade em relação a essa pandemia muito complicada, semelhante ao Brasil. Bom, a situação da minha conta PAN de ouro, ela tá assim, ela tem agora um drawdown um pouco maior, né, devido a essa queda, ela estava com várias compras lá em cima, mas observem que eu não estou utilizando nível de margem, ou seja, toda a margem está empatada em red. Significa o quê? Que todas as minhas compras aqui estão empatadas com red aqui de baixo e ele está chegando na média de 200. Esse é um ponto, um fator bem crucial aqui da nossa análise. Para quem acompanhou o curso sabe que a ideia central de quando eu começo a aplicar a técnica é largar uma venda aqui de proteção, na média outra no meio da expansão e outra no teto histórico. Obviamente isso foi feito aqui atrás, já passou, então essas vendas estão negativas. Nós vamos ter que observar agora a questão do movimento do ouro, se ele vai cruzar a média, buscando suportes menores, tá? E se aproximando dessas vendas aqui atrás, que aí vai ser o momento onde eu vou tratá-las, eu vou estar substituindo essas vendas por compras, para que a retomada de preço volte a acontecer. Então é um movimento de queda e de retomada de preço. Lembrando, pessoal, que a realidade do ouro, conforme eu falei no curso, e se você não assistiu o cursinho aqui sobre como operar ouro sem stop loss, dá uma olhada, é uma playlist específica do meu canal aqui, você vai entender esse macete, né? Se você pegar aqui, por exemplo, a conta, você vai ver que ela realiza muito capital líquido, ou melhor, realiza muitos fechamentos, né, de capital. Muita gente se assustou nos últimos meses, saíram da PAN, né? Eu estava com bem mais clientes, então tive aí pessoas que saíram da PAN e por essa razão, o saldo diminuiu. Quem vem acompanhando o canal aí. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou controlar os níveis de Vegas, assim como ele está se aproximando da média, eu vou esperar para ver qual a definição, se ele vai romper esse suporte ou não. Se ele romper, a gente continua tratando essas vendas e quando ele refugar, a gente aplica então uma compra, certo? Para começar a buscar os movimentos altistas novamente. Se ele refugar aqui, mesma coisa. Então já tem um espaço bem delineado para o trabalho de continuidade dessa técnica. Mas antes de eu voltar aqui a explicar um pouco mais sobre a questão, tá, da técnica em si, vocês veem olha só o ponto que está as vendas, né, na casa aqui de 1.600, toda essa dispersão altista, desde aqui de trás até aqui em cima, eu fui fazendo em compras, conforme eu expliquei na técnica, as compras sempre têm take profits definidos, então elas vão fechando. Aqui no caso eu abri uma, né? Achei que ele ia refugar aqui, mas não, continuou caindo, enfim. Agora o que a gente tem que esperar o refúgio. Qual é o refúgio? O refúgio é um movimento nesse sentido, ó, onde ele vai, bate em algum desses suportes naturais, ok? E aí ele segura e refuga, ou seja, ele refuga, volta a quebrar para cima novamente. E aí sim
a tendência muda para buscar compras de novo. Então, nesse sentido, eu tenho que esperar agora para ver o que o mercado vai acontecer, o que o mercado vai proporcionar. Bom, mas o que eu quero mostrar aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Uma notícia de ontem, né? Hoje nós estamos dia 11 de ontem aqui, bem atual. Olha o que diz no periódico aqui, o The Hill. O déficit recorde americano nos últimos 10 meses aqui de 2,8 trilhões, ou seja, um déficit para a economia americana muito forte. Eu acredito, sinceramente, que esse déficit ele já vem sendo precificado pelo ouro já nessas últimas rampas de subida. Então, enquanto continuar essa sensação de economia retraída nos Estados Unidos, é difícil o ouro buscar preços menores. Ele vai produzir, certo? Reajustes como esse aqui que ele produziu, um reajuste grande. Vocês observem, né? Desde lá do topo histórico a 2,73 até agora já foram quase 20 mil pontos. Até a média de 200 seria praticamente 20 mil pontos de correção. E ele pode ir mais, tá? Ele pode ir a, sei lá, 30 mil pontos de correção, voltar à casa de 1.700. Porém, para que isso aconteça, para que ele ultrapasse todos esses suportes aqui, precisa que haja um estímulo real na economia americana. E não é o que a gente percebe. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que os Estados Unidos ainda não demonstrou nenhuma reação concreta. A única coisa que nós estamos vendo até agora são medidas especulativas, ou seja, impressão de moeda, estímulos aí de taxas de juros e tal, mas nós não vemos uma reabertura na economia, um aumento de balança comercial, não. Por enquanto ainda sofre os efeitos da pandemia de Covid. Assim sendo, eu não vejo com boas perspectivas um movimento que dê continuidade para baixo, de forma indefinida até casas menores ou até buscar o retorno nessas vendas. Pode até acontecer, obviamente, eu não sou dono da verdade, eu posso estar errado. Pode ser que essas poucas medidas que o governo anunciou, eles possam buscar aquecer um pouco mais o mercado. Se nós pegarmos aqui, ó, aquela rampa de subida que estava, podemos perceber que ele já quebrou, ou seja, ele quebrou e foi para baixo. Então, o próximo suporte natural seria a própria média de 200. Obviamente, aqui cada nível, apesar de que aqui ele já passou, chegando no quarto nível aqui, a cada nível ele começa a ficar mais pressionado, então um suporte forte vai ser a média de 200, e se ele romper, ou seja, se ele continuar a jornada de queda, buscando esses níveis, e aí sim a gente faz a tratativa dessas vendas que estão protegendo, substituindo as mesmas por compra para buscar um retorno econômico. Mas primeiro tem que esperar refugar, tá, pessoal? Os canais ali, a gente faz esse trabalho e eu vou estar mostrando aqui no meu canal como isso funciona. Então me acompanha, se você não é meu inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com os amigos. Mas eu quero, antes de fechar, fazer um convite, né? A PAN de ouro está aqui à disposição e vocês percebem que o drawdown dela agora, nesse sentido, aumentou um pouquinho, mas a gente percebe que ela tem uma boa rentabilidade, é uma técnica relativamente segura de ser operada porque ela é feita com hedge de proteção. Esse hedge tem os momentos certos de serem tratados. E por essa razão, muitas vezes as pessoas se assustam, mas o drawdown está ficando alto. Ok, pessoal, mas vai ter um momento de ser tratado esse hedge, de ser tratado essas posições negativas, e aí sim a gente pode até diluir um pouco o lucro da PAN, mas é uma PAN que está buscando aí rentabilidade positiva mês a mês, tá certo? Então aqui, ó, as operações que são negativas serão tratadas. Deixa eu ver se eu tenho o drawdown aqui, ó. Ele aumentou bastante aqui, né? Passou de 20% de drawdown, atualmente agora 22%, mas eu quero crer que isso volte a ser melhorado no sentido do ouro, por exemplo, ele se firmar novamente uma tendência altista ou continuar caindo até os patamares anteriores. De uma forma ou de outra, a gente vai continuar lidando bem com a situação, porque se ele cair, tem as vendas para segurar, as vendas vão ficar positivas, vão ser substituídas por compras no momento de refúgio, e se ele voltar a subir, a gente vai continuar com aquele processo de abrir compras com take profits definidos e ir realizando um lucro atrás do outro, aumentando o nosso
percentual de ganho, de growth, de crescimento. Ok, gente? Então, obrigado a você que tem assistido. Se você quiser investir comigo na minha conta PAN, o link está na descrição. Você abre uma conta na W7 Broker and Trading, a corretora que está apoiando o meu canal, a corretora que está apoiando o meu trabalho de orientação financeira, da qual eu já registro os agradecimentos. E faço questão de indicar todos os meus alunos. Em breve, com muitas novidades, inclusive com outros mercados, o projeto que está se ampliando de forma muito interessante. Então, se você ainda não tem conta aberta na W7, o link vai estar na descrição e lá dentro você pode investir não só na minha conta PAN, como em qualquer outra conta PAN que os traders profissionais que oferecem estão lá listados. Você vai avaliar, obviamente, aquele da sua confiança, tá ok? Então, obrigado mais uma vez, pessoal, e qualquer dúvida que você tenha, você pode escrever nos comentários ou me escrever um e-mail, meus contatos nas redes sociais estão disponíveis. Um grande abraço e até o próximo vídeo.